Amém? E eu queria conversar com vocês sobre algumas características de uma igreja em célula. Esse final de semana nós vivemos aqui um tempo assim extraordinário. O pastor Lucas Góes deixou realmente assim algo muito precioso. Tive o privilégio de ter tempo de mesa com ele e eu aprendi tanto com aquele cara, né? Já estou assim com muita expectativa de conhecer Londrina, a igreja deles lá. Não é uma igreja grande, pelo que ele me falou, é uma igreja de 700 pessoas, mas que realmente assim Deus tem feito grandiosas maravilhas naquele lugar, sobre aquelas vidas. E realmente eu fiquei com saudade dele, você acredita? Fiquei com saudade do pastor Lucas. E é um cara tão extrovertido, assim, humilde. Se você conhecesse o testemunho dele, eu creio que um dia ele vai voltar aqui para dar um testemunho de como foi o chamado dele. Eu fiquei assim impactado. Né? E no domingo à noite, ele encerrou o domingo com uma mensagem sobre paternidade. Quem não pôde estar aqui, você vai poder ouvir um pouco sobre o que aconteceu lá no YouTube. O Juninho gravou tudo, os meninos vão garantir aí que vai subir essa mensagem para o nosso site. Mas, queridos, nós fomos até 11 horas da noite aqui. Foi realmente assim algo incrível. Passou de 11? Foi mesmo? Meu Deus. E Deus restaurou assim, Deus trouxe cura, né? Cara, foi lindo demais, Tantos testemunhos maravilhosos. E isso que a gente experimentou, que a gente viveu, tem a ver com a nossa realidade, com a igreja, né? E eu queria tratar sobre algumas características. São tantas. Eu trouxe aqui só algumas poucas, né? Porque assim, se a gente for parar para ser bem honesto, às vezes a gente acaba se dispersando do verdadeiro propósito da igreja e acaba dedicando muito recurso, tempo, né, em coisas triviais, digamos assim. Mais importante do que a estrutura, digamos assim, a gerência da igreja, até a questão do ritual, digamos assim, né, da liturgia. Porque domingo saiu totalmente do padrão e a gente não pode realmente impedir. Deus ministrou na vida dele de manhã para levar essa mensagem à noite. E, obviamente, que teve um momento que eu tive que liberar quem quisesse ir embora. Mas, para mim, mais importante do que a liturgia realmente são os valores. Isso, para mim, é uma quebra de paradigma. Eu, que sou muito perfeccionista, se você convivesse comigo, você ia entender um pouco mais. Mas até lá no escritório, quando a gente grampeia os papéis, se tiver as pontas dos papéis assim, meio torta, me dá uma... E o Ellison, que está comigo aqui, sabe, né, Ellison, como é que é. Às vezes eu realmente faço um esforço muito grande para deixar passar. Mas, normalmente, eu vou lá e refaço. E isso é realmente assim, muito desafiador para mim, mas Deus está me dando graça. Tanto que domingo a gente foi até 11h40 da noite, meu Deus. Então, olha só, o mais importante não é o que você conquista para você, mas sim o que você conquista em prol do reino de Deus. Às vezes as coisas têm mais a ver com a gente do que com um propósito geral. Normalmente é assim. Desde pequenininho, gente, você pegar uma criança de 3 anos, é incrível como ela tem um senso egocêntrico. Ela quer tudo para ela, é tudo sobre ela. E conforme a gente vai crescendo, a gente continua com esse perfil, essa característica até a fase adulta. E a gente tem que ser intencional em se perceber e realmente entender que existe um propósito maior. Né? Então eu queria ler com vocês João capítulo 4. Todos vocês já conhecem essa história e eu queria refletir um pouco sobre ela. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado, quem era que estava caminhando? O próprio Jesus, tá? Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois,
uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você consegue perceber algo em comum com o tempo que a gente vive? A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Lembra daquela mensagem sobre a mente de combate? Por que eu desenvolvi uma mente de combate? Porque, dentre outras coisas, uma delas é que os próprios cristãos tinham resistência. Preconceito religioso, talvez. Enfim, a realidade é que essa mulher, ela ficou surpresa pelo fato de um judeu ter contato com ela. Aí ela diz assim: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Aí vem a questão do homem espiritual e do homem carnal. As pessoas carnais, elas não conseguem discernir. É a mesma ideia da pessoa que ouve sobre o novo nascimento e para ela não faz sentido. Como que eu vou viver o novo nascimento? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe para que eu possa nascer de novo? Isso não existe, isso não faz sentido. E ela aqui pergunta da mesma forma: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria, eu lhe daria de beber. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? De onde tu vai tirar isso? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu... Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Aqui é interessante, porque uma vez, só para ilustrar isso aqui, eu estava lá na Comunique, fazendo um adesivo de um quadro que a gente botou aqui na sala do louvor. Não sei se os meninos do louvor vão lembrar, que dizia assim: pessoas salvas servem pessoas. E tinha um cidadão lá, nessa hora, e ele leu. E ele, com muita indignação, perguntou: quer dizer que só as pessoas salvas que servem às pessoas? Tipo assim, na convicção dele, ele não era salvo. Ou se era salvo, ele não entendeu ali muito bem a mensagem, mas o fato é que ele ficou com a indignação. Quem é você? Que arrogância é essa? O que é que ela está dizendo aqui? Meu amigo, essa água desse poço é a melhor que existe. Tu ainda é arrogante, se achando mais, se considerando mais importante do que o nosso antepassado Jacó. Se a gente não tiver muito cuidado na forma como a gente vai levar o evangelho, as pessoas lá fora, elas vão disparar o gatilho da mente de combate. Não é? Isso é muito interessante, essa reflexão. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Eu me lembro aqui do testemunho que o pastor Lucas compartilhou daquela jovem senhora. Quem não esteve aqui no culto da manhã, eu acho que não ouviu sobre esse testemunho. Uma jovem senhora que disponibilizou as únicas 2 garrafas de água que ela tinha,
e ela tinha que andar 12 quilômetros para pegar mais água, para uma caravana de policiais que estavam passando numa prova e estavam com muita sede ali. E essa jovem senhora, ela tinha que caminhar 12 quilômetros para poder pegar água. E as únicas garrafinhas de água que ela tinha, ela deu, como essa viúva que o pastor Matias compartilhou aqui. Ela simplesmente, em uma atitude de generosidade, ela teve o privilégio de ter em abundância aquilo que lhe faltava. Irmão, isso é muito top. E aí ele diz assim, no verso 16, vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com um homem com quem vive agora. Certamente, você disse a verdade. Aí a história continua. Nós vemos aqui vários momentos que, se a gente trouxer para a nossa realidade, a gente vai ver que, se não forem essas características de uma igreja, no caso da nossa em célula, a gente vai ver como se torna ainda mais difícil a gente alcançar pessoas. Porque aqui, nesses poucos versículos, 17, 16 versículos, porque eu não li desde o primeiro, a gente vê o próprio Jesus tendo que lidar com uma mente de combate por conta de uma cultura, por conta de divergências ideológicas, formas de interpretar, e ele teve que perseverar com muito amor e carinho, insistindo para aquela mulher que ela teria a oportunidade de ter sua vida 100% suprida no Senhor, e ainda assim essa mulher resiste, tendo Jesus que revelar para ela que ele sabia que ela era uma mulher de muitos homens. Isso é muito doido. Se chega aqui uma mulher de muitos homens, como que nós acolhemos essa jovem senhora, essa mulher? Um homem de muitas mulheres, como que nós lidamos com esse tipo de gente? Vamos supor que chegue aqui o prefeito da nossa cidade. Como que a gente, como igreja, ia acolher o nosso prefeito? Pense quem você quiser pensar. Chega aqui o dono do tráfico. Chega aqui o dono da mesa de jogos de azar da nossa cidade. Como que a igreja lidar com isso? Chega aqui alguém que foi, como Paulo, considerado um assassino. Como que a gente ia lidar com esse tipo de gente? Não é? Essa atitude de Jesus demonstrou o quê? Esse amor universal. E nós somos desafiados a experimentar isso aqui. É a missão de alcançar todas as pessoas, independentemente da sua origem, do seu estado social, da sua cor, da sua ideologia de gênero. É acolher. Diga, acolher. Isso é muito forte. O fato de você amar e respeitar não quer dizer que você concorda. Vocês estão comigo? Então, uma igreja, no caso da nossa, em célula, ela tem como uma das características a maturidade. Diga, uma igreja deve ser madura espiritualmente. Nós precisamos ser assim. Jesus estava mostrando o quê? Que a salvação era para todos e não apenas para os judeus. Tu acha que só os evangélicos que são salvos? Com todo carinho que eu digo, tu acha que lá na igreja católica não tem gente que vai para o céu, não? Tu acha que na igreja evangélica não tem gente que vai direto para o inferno, não? Não é igreja, é revelação. Diga, revelação. Uma igreja acolhedora, uma igreja saudável, ela é madura espiritualmente. E essa maturidade tem a ver com o quanto Deus tem de nós. O quanto que Deus tem de mim e de você. Sobre quanto de revelação nós temos do amor que foi derramado sobre as nossas vidas. Porque se nós temos esse nível de revelação, nós estamos trilhando um caminho de maturidade que vai tornar eu e você
pessoas que amam, apesar das atitudes das pessoas. E essa deve ser a nossa característica. Maturidade de uma igreja é muito ligada com o nível de paixão que eu e você temos por Cristo. Olha só, um crente sem paixão por vidas não é maduro espiritualmente. Eu falo isso com muito carinho. Eu sempre digo isso, repetidas vezes. Cara, se você tem a compreensão, o entendimento, a revelação do quanto você foi perdoado, você não vai hesitar em perdoar. Se você tem revelação do quanto representa o amor de Deus através da entrega do seu único filho para morrer em meu favor e em seu favor, sofrer desgraçadamente aquilo que eu e você merecíamos sofrer, e ele simplesmente se permite sofrer no meu e no seu lugar. Você tem noção da dimensão desse amor? Só quem tem revelação desse amor é capaz de suportar as aflições, mesmo que injustamente, para ministrar do amor de Deus para a vida das pessoas, para cuidar da vida. Essa semana eu tive um testemunho aqui de uma célula, a célula do pastor Júnior e da pastora Nirley, de uma jovem senhora que congrega em uma igreja, não é na nossa. E ela já foi duas ou três vezes para a célula. E nós temos algumas pessoas que participam da igreja católica, participam de uma outra igreja evangélica e gostam de estar na célula. E está tudo bem. Sabe o que é que acontece normalmente? É que essas pessoas, quanto mais elas convivem na célula, mais elas têm desejo de estar com os irmãos. Sabe o que foi que essa célula fez? Eu quero aqui honrar vocês publicamente. No dia do aniversário dessa jovem, nunca tinham feito isso com ela. A igreja, representada pela célula do pastor Júnior e da pastora Nilda, levou um bolo na casa dela. Poderia estar atrás de ganhar dinheiro, poderia estar assistindo, maratonando na Netflix, poderia estar jogando futebol, mexendo com as abelhas, pescando. Mas não. Pela consciência que eles têm do quanto foram amados, eles se disponibilizaram a do seu próprio bolso tirar recursos, talvez nem podendo tanto. Por quê? Porque aquela vida é importante. Isso simboliza, ou isso revela o quê? Um nível de maturidade. Amém, queridos? Então, essas pessoas maduras, elas estão dispostas a abrir mão das suas próprias necessidades, do suprimento das suas próprias necessidades, para servir ao outro. Isso revela maturidade. Uma igreja espiritualmente madura, ela foca em Cristo, sem negligenciar os seus membros. Eu sei, é muito importante, a gente fala isso nas ofertas, nós estamos arrumando o nosso estacionamento, nós estamos prestes a iniciar a obra dos nossos banheiros, nós estamos prestes a dar um passo de uma usina de energia solar na nossa igreja, para ao invés de a gente pagar a energia, a gente pagar uma parcela do recurso necessário para a nossa usina de energia solar. Eu sei que isso tudo é necessário. E eu entendo que a gente precisa investir muito mais nessas coisas. Porque é aquela máxima, nós precisamos ser grandes para atrair, mas uma igreja madura, ela também é pequena, a ponto de se importar com cada um. Com cada um. Seja membro ou não da nossa igreja. O Ministério Ama, o Ministério de Ação Social, que vai além das paredes dessa igreja aí, derrama amor. Amor em ação. Né? Então, essa maturidade nos torna sensíveis às pessoas sedentas, como Jesus chegou próximo dessa mulher. Né? A maturidade nos fará perceber o quanto as pessoas estão desejosas em conhecer o Deus vivo. Sabe por quê? Porque a pessoa madura, ela não perde a oportunidade de falar do amor de Deus. Sabe por que você não ganha mais pessoas? Porque você não aproveita as oportunidades. Na tua academia, lá onde tu está na academia, tu fala de Jesus para as pessoas? Lá na tua escola, lá na tua faculdade, tu fala de Jesus, no teu trabalho, tu fala de Jesus para as pessoas? Como que tu vai colher os frutos?
de vidas. Vocês estão entendendo? É em tempo e fora de tempo. A pessoa de fato madura. Hoje eu estava conversando com o irmão na academia, e ele falando sobre uma igreja muito grande lá em São Paulo e tal. Irmão, que bênção. Sabe qual é o meu sonho? É um dia a gente não precisar ministrar sobre dízimos e ofertas no culto. Sinceramente, eu acho isso desnecessário. Mas tu imagina se a gente não faz isso? Você ia se lembrar que existe? Isso a gente pode fazer um termômetro do nosso nível de maturidade. Porque para mim isso é tão óbvio quanto não trair minha esposa. Isso para mim é tão óbvio quanto eu ajudar o irmão que está em necessidade. Mas tem um outro motivo, porque a gente também, todos os domingos, a gente compartilha sobre dízimos e ofertas. É porque a gente sempre tem novas pessoas aqui. E a gente aproveita para ensinar essas pessoas também. Mas uma igreja madura não precisava. Sabe por quê? Porque os seus próprios membros, fazendo as meditações na palavra de Deus, eles iam ter essa revelação. Vamos lá, você acha que seria necessário identificar o seu nome no envelope dos dízimos? Cara, para você ser um discipulador, você tem que ter revelação do dízimo. Aqui na nossa igreja é assim. Para você ser um líder de célula, para você fazer parte de um ministério mais profundo, você precisa ter revelações básicas como a do dízimo. Mas por que a gente deixa o campinho aí para você ficar à vontade? Porque eu deveria conversar com você e dizer, irmão, nós estamos aqui num gabinete pastoral porque você vai se tornar um líder de célula, ok? Deixa eu lhe perguntar aqui, você é dizimista fiel? O teu sim deveria ser suficiente, sim ou não? Sim, querido. E nós temos vários líderes de célula aqui que não identificam o seu nome. Não é obrigado, realmente. Mas qual o problema de não identificar ou de identificar? Eu particularmente, não vejo problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se a igreja ela é madura realmente, você não vai precisar ficar dizendo, olha, você precisa ser fiel no dízimo, porque a gente tem que pagar a conta de energia da igreja. Misericórdia, meu irmão. Vocês estão comigo, amém? Então, diga, uma característica de uma igreja deve ser a sua maturidade. Segunda, não abre mão de ninguém. Não abrimos mão de ninguém. Nós, como igreja, não vamos abrir mão de ninguém. Nós acreditamos em tudo, até que a pessoa realmente chegue e diga, eu não quero. E ainda assim, a gente vai olhar e vai, meu irmão, seria tão bom se a gente pudesse crescer junto. Tanto de pessoa que você poderia, como instrumento de Deus, ser um mentor espiritual. Alguém que, assim como Luiz e a irmã Cláudia estão lá na Lagoa das Pedras. Eu sei, irmão. E eu vou ainda pegar no domingo, se Deus me direcionar dessa forma. Está só vindo uma ideia, talvez seja só emoção. Mostrar um vídeo de vocês vindo de lá para cá. Passando naqueles atoleiros. Né? Tem gente que mora bem aqui do lado. E é difícil vir para a igreja. Persevere. Aquelas vidas precisam de vocês bem. Viu? Parabéns. Deus abençoe vocês. Nós acreditamos em todos. Até que a pessoa realmente diga que, não, não quer.
Mas ainda assim nós vamos, com muito amor e carinho, encorajando. Não é? Nós sabemos que amar e respeitar é uma coisa. Concordar com o que a pessoa faz é outra. Ah, mas na igreja lá da paz aceita todo tipo de gente. Meu irmão, pode vir quem quiser. E eu não estou nem aí para o que falem ou deixam de falar. Porque, para mim, mais importa as vidas do que os argumentos farisaístas. Isso é muito sério, gente. Quantas pessoas têm desenvolvido uma mente de combate porque a igreja não está preparada para acolher as pessoas. Essa mulher samaritana, ela não tinha marido. Ela se envolvia com vários homens. E sabe o que é que aconteceu? Jesus não se importou. Sabe por quê? Porque ele carregava essa máxima. Ele não desistia de ninguém. Até a última oportunidade, ele deu para Judas. Judas nunca poderia dizer que foi para o inferno porque ninguém amou a ele na igreja. Nunca vai poder dizer isso. Esse é um grande temor que eu tenho. É dos meus filhos chegarem lá na frente e dizerem: pai, o senhor nunca me advertiu disso. Isso é muito forte. Então ele nos chama a acreditar nas pessoas. Eu não pedi autorização para falar o nome, mas esses dias um irmão da nossa igreja, que andou vacilando no mundo aí, perdido por um período, e chorando comigo, aqui no meu gabinete, ele disse: pastor, eu quero voltar. E as lágrimas, mas é difícil. E esse irmão postou no Instagram dele. Mais ou menos assim. Eu confesso que eu não vi a postagem. Mas era mais ou menos assim: ei, você que está no carnaval, volta para a igreja. Ninguém vai te condenar, ninguém vai te julgar por isso. Só volta. Porque é como a gente aprendeu domingo. Basta uma palavra. Nunca fez tanto sentido como fez no domingo. Aquilo que um dia eu ouvi do pastor Eibe. Não julgue as pessoas que estavam na festa no sábado à noite e domingo na igreja, porque você não sabe o que Deus ministrou na vida dela na madrugada. Uau! É loucura, né? Terceira característica: acredita no discipulado. Jesus discipulava as multidões, Jesus discipulava aqueles 12 que estavam sempre pertinho dele e também aqueles 3 que eram mais chegados. Lembra de Barnabé? Cuidando de Paulo, discipulando Paulo. Uma igreja como a nossa em célula acredita no discipulado. Maior honra que um discipulador pode ter é fazer seu discípulo maior do que ele. E toda vida que eu falo sobre isso, eu nunca me esqueço da pergunta. Primeira pergunta que o Daniel fez para mim, na nossa caminhada. Sentado ali onde era o cipozão, no Parque Exposição, estava tendo um evento lá, Pipoca Rock. E o Daniel perguntou: pastor Anderson, diga uma coisa, eu vejo que vocês trabalham na Igreja da Paz muito com liderança, formando líderes e tal e tal. Você não tem medo de racha, não? E eu confesso que, assim, sem titubear, eu disse: não. Porque a gente ensina sobre princípio. E o racha acontece na quebra de princípio. Qual é o princípio que é quebrado para que a igreja rache? Diga: submissão. Autoridade. Estava conversando hoje sobre isso. O Daniel, para mim, é um desafio. Porque o Daniel conhece há anos-luz mais de Bíblia do que eu. Quando o Daniel chegou, eu disse: meu Deus do céu, e agora? Eu vou discipular um cara que dá curso de teologia numa das igrejas mais relevantes do nosso estado, da Assembleia de Deus Canaã. O cara é referência, é bam, bam, bam. É tido como um mestre.
E ele quer caminhar com a gente. E o pior, quer que eu discipule ele. Só que Deus sempre prepara o ambiente. E o Daniel veio com muita humildade. Pastor, eu estou aqui para me submeter. E eu tenho certeza que o que a gente vive hoje é semente daquela pergunta lá atrás. Cara, isso é muito forte, gente. Discipulado. Valorize o discipulado. E a minha vontade, sabe qual é? Sem medo de racha. É que o Daniel cresça e eu diminua. Só que isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque ele cresce me honrando. Sabe como é que eu cresço? Honrando Daniel. E a gente vive essa via de mão dupla. Sabe quando é que a gente vai rachar? Nunca. Porque a gente fica se ajudando. Ó. Nós estamos crescendo juntos. Vocês acham que eu falo só para ser educado e cordial com os novos membros da nossa igreja, quando eles estão aqui? No domingo que eu pergunto, quem está aqui pela primeira vez? Aí eles levantam. Estou até arrepiado aqui. Porque Deus sabe a sinceridade do meu coração. Eu digo, nos dê o privilégio de caminhar com você. Nos dê o privilégio de aprender com você. Eu não falo isso só para exaltar a pessoa, não, gente. É porque o conhecimento está pulverizado. Pode ser um mestre, um doutor, um PhD, um com pós-doutorado, um com doutorado com dupla certificação. Pode ser um que não tem o ensino médio. Um analfabeto. A gente tem o que aprender com todos. Amém? Quarta característica, eu estou partindo para o fim. A célula, o Life Group, é o nosso estilo de vida. Aqui na nossa igreja é assim. Eu imagino que não tinha igreja em Samaria. Eu pergunto, como que a mensagem ficou ali? Porque começaram a compartilhar a mensagem através de grupos. Mas não era de WhatsApp. Era nas casas. Era grupos nas casas, células. Elas não se limitam em reuniões semanais, não. As nossas células são o nosso estilo de vida. Hoje eu estava fazendo minha barba. Não tem muita não, mas de vez em quando eu vou no barbeiro. E eu conversando com o Thales e a esposa dele, a Rebeca, um casal querido, que está participando da célula dele. O cara nunca tinha tido nem contato com a Bíblia. Já estão trabalhando noivado, vão casar em nome de Jesus, têm vivido experiências sobrenaturais, sabe por quê? Por causa das células, cara. Porque uma igreja madura, que realmente não desiste de ninguém, não tem realmente preconceito, né? Uma igreja que parte para cima, valoriza o discipulado e é também a célula. Então, qualquer lugar é um ambiente, uma oportunidade de amar, pastorear, desenvolver ali uma célula. Tá? E a quinta e última característica, não abre mão do espírito de fé. Uma igreja em célula, querido, jamais pode deixar de ter fé por mais crescimento. A gente declara multiplicação, nós vamos multiplicar pelo menos uma vez cada célula esse ano. Nós liberamos uma fé nesse sentido. E a igreja que está junta nesse propósito vai continuar nessa atmosfera. Vão ter dias desafiadores, mas vão ter dias de forças renovadas. Nós não vamos desistir, nós vamos continuar em fé, perseverando. Porque aquela nuvem, do tamanho da mão de um homem, ela se iniciou por causa desse espírito de fé. E aquela pequena nuvem se transformou em um grande nevoeiro. Sabe aquela pequena célula que iniciou alguns anos atrás? Hoje, são dezenas de células, por causa desse espírito de fé. Agora,
Não adianta ter tantas células se nós não temos unção de Deus. É dependência em Deus. Lembra domingo que o nosso pastor, o pastor Lucas Góes, falou aqui sobre a diferença entre fé em Deus e fé de Deus? É isso. Vocês lembram quando ele falou que nós temos que liberar a fé já agradecendo o milagre? Vocês já ouviram isso em algum momento aqui? É sobre isso. É a fé sobrenatural. Não é a fé natural. Porque a fé natural, você só acredita no que você vê. Tomé. É a fé de Tomé. Espera aí, deixa eu tacar o dedo no buraco do prego aí na tua mão, para eu saber se é tu mesmo. Deus, eu só digo que tu é Deus mesmo, se tu usar um anjo para vir aqui e dizer isso, isso e aquilo outro. Se já está na palavra, a não ser que o que tu esteja pedindo não tem amparo bíblico. Não tem respaldo bíblico. Amém? Então a unção, ela não cai do céu. É preciso a gente crer nas promessas de Deus. Nós precisamos crer e declarar o milagre e agradecer o milagre. Tá? E o último versículo para a gente encerrar. Gálatas 5:6. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Amém? Então essas são algumas características da nossa igreja, uma igreja em célula. Eu queria que você pudesse ficar de pé para a gente orar e encerrar.